ministradas. Como a senhora disse, teve cursos que foram ministrados de ensino especial em outros locais que não a UNE, não é isso? Exatamente. E a UNE monitorava esses cursos. Como a senhora disse, o professor era soberano na sala de aula. Todo professor é soberano em sala de aula, tudo bem, mas inclusive eu pergunto sobre, por exemplo, se um professor não tivesse imbuído dessa responsabilidade e ele não fosse tão exigente assim para expedir essa qualificação para esses alunos, mesmo esses alunos não tendo frequentado as aulas. Isso poderia ter ocorrido? A senhora acha que poderia ter ocorrido? Eu creio que não deva ter ocorrido. Mas se de repente esse professor que não está tão imbuído dessa responsabilidade, se ele emitir, olha, esse aluno aqui já fez o curso, aí manda a relação lá para a UNE. Eu não posso duvidar. A senhora não tem não como pode... checar ver se houve realmente essa... Não tem como. A não ser que os alunos, olha, eu não assisti, nenhum aluno chegou lá dizendo eu não assisti, eu não tive, e o professor colocou aí que tinha. E se a senhora, então... confiar em todos os professores, infelizmente ou felizmente, né? E se como chegou ao nosso conhecimento, que teve aluno que falou, eu recebi o diploma e não fiz o curso. Não é de conhecimento da UNE. Não é de conhecimento, a UNE emitiu todos os certificados. Isso pode conforme a relação. Isso pode ter acontecido. Eu pergunto à senhora. Pode ter acontecido, porque se o professor não tiver essa responsabilidade, isso poderia ter acontecido, porque a senhora não tem como auditar o que aconteceu lá atrás. Eu não tenho como estar auditando exatamente o que acontece em sala de aula. Então a senhora se baseia exclusivamente nas informações do professor. Exatamente. Quando os cursos eram feitos em outros locais que não espaço da UNE, então a informação era exclusivamente da responsabilidade do professor. Como em sala de aula na UNE também. Como o professor também da educação de jovens e adultos, se ele passa, né, todas as informações, fala, está aqui as provas do aluno, a gente tem que confiar no professor. Ele que é o profissional responsável pela educação do aluno. O Conselho de Educação tem fiscalizado frequentemente a UNE? Fiscalizado constantemente. Não temos o que reclamar do Conselho de Educação, tendo sido muito precisos, né? O que é essa constância? De quanto em quanto tempo? Eles vão lá cerca de... No máximo, quando assim vão poucas as vezes, uma vez em cada semestre, né? Uma vez por semestre? Exatamente. Tem Portanto, a escola fiscal... está sempre em contato, né? Sempre a escola está indo, né? Ou ligando, ou vindo algum profissional. Tem um fiscal designado? Em 2004 apenas foi constante. Em 2004 foi constante praticamente todas as semanas, até o início de 2005. 2005 agora está fazendo de uma vez por semestre? Não, já veio várias vezes, inclusive em 2005. Sim, a senhora disse que uma vez por semestre. Mas o normal que é para eles irem, como eu estou te falando, a minoria que eles vêm é 2 vezes, né, em cada semestre. É um fiscal único que vai lá ou variado? Não, vai 2, 3. 2, 3, mas sempre os mesmos? Não. Não, sempre diferente. Sempre diferentes. Muito bem. Bom, eu fico pasmo, como falei, deputado Paulo Tadeu, sobre essa constatação de que as pessoas saem loucas disputando, fazendo cursos para poder melhorar a sua performance aí nessa avaliação, né? E a gente vê que não tem esse critério todo, pelo que a gente viu em relação à pessoa que declara que vai fazer o curso posteriormente. Vossa Excelência tem mais alguma informação? Pois não. É sobre os dados aqui, os dados que a escola emite aqui nesse livro. Eu queria perguntar à senhora o seguinte: essa data aqui é a data de emissão... Do certificado, da emissão do certificado. Eu queria entender o porquê que um certificado... Porque o certificado... Vamos botar aqui o número aqui dele. O número 316 de 2005, desse ano. Foi emitido no dia 14/2. E o do 317, portanto, um certificado posterior... Ele chegou a ser... Então, ó, o certificado 316 foi emitido no dia 14/2, o 317 no dia 21 e o 318 no dia 14. Podem ser colocar a data no certificado, quem digitou, datas diferentes. Na data da emissão do certificado, que ele fez o certificado.
Por que a senhora pode explicar o porquê que a maioria desses certificados emitidos aqui no ano de 2005 foram emitidos no mês de fevereiro? Por quê? Porque foi quando Por que nós essa tivemos procura é uma maior no turma. mês de fevereiro? Não, a procura não tem como eu te falar por que houve a procura. Nós abrimos turmas de acordo à procura realmente. Então, mas a fevereiro senhora- e março, inclusive, foi a última turma que nós tivemos. Agora sim, nós já teríamos até uma quantidade máxima de alunos para estar fazendo o curso. Agora, o porquê que as pessoas nos procuraram nessa data, não tem como a gente responder, porque A nós não maioria fizemos desses essa alunos são pesquisa. professores de contrato temporário? Boa parte, sim. Pelo nosso conhecimento, sim. Mas senhora tem tem outras conhecimento pessoas disso? também. Temos. A senhora Da rede pública, né? sabia que essa data aqui do dia 17, por aí, são exatamente véspera do limite estabelecido pela Secretaria de Educação para a contratação de professores através do chamado contrato temporário para o ensino especial? Não sabia. Pois é. Porque é muito interessante, senhor presidente e deputado Ivelisse, que exatamente essa data de 17 é exatamente a data véspera da entrega limite, do prazo limite estabelecido pela Secretaria de Educação para que os professores que já eram contratados ou que quisessem ser contratados através do chamado contrato temporário no ensino especial, teria que apresentar esses títulos, até porque a prova é uma prova de título, seguida depois de uma banca para fazer uma entrevista. Então, a gente vai perceber aqui que nesse livro, praticamente, boa parte dos certificados emitidos são exatamente do dia 17 do 2, 16, 15, 14, exatamente chegando já no limite. Depois disso, vamos perceber que simplesmente chega quase, fica quase zero, né, assim, em relação ao anterior, essa data, essa entrega de diplomas, né? E para nós, assim, chama muita atenção o fato de que os diplomas, como já disse aqui anteriormente, eles são emitidos através quase que de uma fábrica de diplomas para, na minha opinião, e aí eu queria até que Vossa Excelência, Vossa Senhoria pudesse aqui dizer, para alterar o resultado dos professores contratados através de chamado contrato temporário. Isso aqui altera, inclusive, a pontuação dos professores que estão disputando a vaga no chamado ensino especial. Mas isso, eu acredito que não cabe à UNE. Deveria, então, ter sido visto isso, onde que é o órgão responsável. A escola fornece os cursos de acordo à procura, porque é uma escola privada. E como é que a escola fornece um curso ou um diploma para um aluno que nem prestou o curso? Senhor, como eu já falei, não conheço esse fato. Pois é, a senhora é interessante. A senhora é dona da escola? Não, sou diretora administrativa. Porque eu acredito, senhor presidente, que nós deveríamos trazer aqui os donos da escola. Os donos da escola. Porque donos têm eles funcionários, mandaram né? aqui, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, eles mandaram aqui a senhora Isânia, diretora, exatamente para poder, nessa CPI, no que interessava a ela, responder, no que não interessava, dizer que não conhecia. O conjunto de irregularidades apontadas por esses documentos, por esses livros, né, é claro que ela não vai assumir porque ela é funcionária. Então a CPI deveria trazer aqui os donos da escola. O dono da escola mora no Rio Grande do Sul, por isso ele não esteve presente. E a dona? A dona não estava em Brasília também. Ah, perfeito. É claro que não estaria. É claro que ela não estaria, né? A coisa é tão assim, assintosa, que se a gente pegar a quantidade de espaços livres, isso aqui nada mais é, na minha opinião, que um facilitador para falsificar as datas da emissão dos documentos, alterando inclusive, como eu disse, o resultado final das provas de títulos dos professores contratados temporariamente. Nós vamos pegar aqui, tem professor que fez 12 cursos, me desculpa, 20 cursos praticamente no mesmo período. Olha, vamos aqui ser muito honesto entre nós, isso é brincadeira. Não tem cabimento uma pessoa fazer 20 cursos de ensino especial, até pela característica, pela importância, entendeu? Pela própria complexidade, fazer 20 cursos
praticamente no mesmo período. Você pega ali as chamadas, é interessante, que teve 2 aulas para um curso de 40 horas. 2 aulas para um curso de 40 horas. Ora, como é que pode? Em 2 dias se reuniram e fizeram 40 horas. Até eu diria, do ponto de vista humano, seria quase impossível, porque ficaram praticamente dia e noite e madrugada dentro, para cumprir em 2 dias 40 horas. Entendeu? Vamos parar aqui de... Essa CPI ela tem uma postura aqui, até tem tido uma postura de respeitar muitas pessoas que vêm aqui, independente, inclusive, da posição que ocupa, seja quem for. Mas não dá para a gente aqui acreditar que uma pessoa pode fazer um curso de 40 horas em 2 dias. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Se nós pegarmos aí do ponto de vista matemático, sobraria 8 horas em 2 dias. Quer dizer, a pessoa só teve um descanso de 8 horas. 4 dias, 4 no primeiro dia, 4 no segundo dia, para cumprir as 40 horas. Então, olha, e tudo isso está nos documentos aprendidos na escola. Aí você pega um certificado onde está lá, uma turma que cumpriu 40 horas, tem lá uma observação embaixo, mas aquela aluna X tem que receber de 180 horas. Apesar do curso ser X, e não era ali 3 em 1, não era curso 3 em 1, não era um pacote, como a senhora disse, era apenas um curso, e lá embaixo está lá, olha, ela não tem que receber esse certificado, ela tem que receber o certificado relacionado a outro curso. Então, eu francamente digo ao presidente e à deputada Evelise que nós deveríamos pedir ao Conselho de Educação, que já fez uma intervenção, que faça lá, que a gente possa até fornecer a eles e dar ao Conselho de Educação todos esses documentos para que o Conselho possa verificar o que está acontecendo nessa escola e tomar a devida providência para que não haja nenhum tipo de ação que venha a manipular o resultado final da prova de títulos do contrato temporário de professores, porque acaba servindo para isso. E é interessante, né, que uma diretora de escola pública é captadora, é professora, libera a escola para fazer curso, utiliza outros servidores da própria secretaria para captar custos, terceiriza inclusive a captação, recebe valor dos alunos, passa para esses profissionais da Secretaria de Educação uma chamada, como é que a senhora colocou? Uma comissão. Eu vou até, para não desrespeitar aí os demais profissionais, usar o termo comissão, para não dizer outra coisa, mas a verdade é que tudo isso mostra para nós da CPI esse conjunto de irregularidades, e que peço ao presidente e à própria Evelise que a gente possa chamar o Conselho de Educação do Distrito Federal e passar para eles esse conjunto de documentos, esse conjunto de irregularidades, para que eles tomem as devidas providências. Eu queria, senhor presidente, até parar por aqui, porque teria outras perguntas a fazer, mas eu acredito que essas perguntas que eu faria, elas ficarão sem resposta à medida em que, com todo respeito à depoente que aqui está, ela provavelmente não teria condição de responder, ou não responderia. Então, ou a gente chama aqui a dona da escola, o dono da escola, que um mora no Rio Grande do Sul e a outra não está em Brasília nessa data, para responder esse conjunto de irregularidades aqui encontradas pela CPI, ou não vejo mais sentido a gente continuar com esse depoimento, porque ela entrou em final de 2003, não tem conhecimento de muitas coisas, e não sabe realmente o que aconteceu, apesar de ser a pessoa responsável por emitir os certificados e preencher, inclusive, esse livro, do ponto de vista legal, perante a Secretaria de Educação. Então, era isso que eu queria colocar, senhor presidente e deputado Evelise. Deputada Evelise Long. Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que existem 2 questões que nós temos aqui que avaliar. Se meu microfone funcionar. Nós temos aqui 2 questões que são colocadas. Uma delas, eu concordo com o relator, no sentido de que precisamos noticiar ao Conselho de Educação, né, que faça uma fiscalização mais intensa, que avalie, inclusive, esses dados que temos, para que possa tomar as providências necessárias, caso julgue que exista alguma irregularidade. A outra questão, que há de se verificar também, é a participação
de um servidor ou de alguns servidores dentro de uma instituição e sabemos até onde que a instituição possa estar envolvida ou não. Porque nós também não podemos aqui dizer que há um envolvimento da secretaria enquanto instituição, né, num caso como esse, né, da captação ou de uma pessoa que é professora, e às vezes sim é um ato isolado de um servidor que precisa, caso seja feita uma análise e julgado como culpado, né, que ele seja, então, devidamente punido por isso. Então, é só esse cuidado que eu acho que nós temos que ter, para que não haja, às vezes, uma confusão, né? Às vezes, até para quem está nos escutando e não conhece exatamente, né, como é que é feita essa captação. Eu mesma fui tentar entender como é que ela era, eu também não conhecia como é que era feito o credenciamento, no sentido de que essas empresas, essas escolas são credenciadas junto ao MEC, né, e referendadas na Secretaria de Educação, através do Conselho, que é formado por membros, inclusive, também da comunidade. E a Secretaria não tem como, muitas vezes, questionar esse certificado. É claro que agora vale o alerta, né? Vale o alerta para que se verifique, se preocupe nessa análise desses certificados, né, quando são liberados de uma única vez. Mas também eu não sei se caberia à Secretaria questionar quando alguém vai entregar um certificado se ele é correto ou não, né? Previamente a Secretaria não poderia fazer isso. Vale sim nós agora alertarmos, tanto ao Conselho quanto também à própria Secretaria, em relação, nós vamos até depois escutar outra depoente aqui, e termos, né, uma ideia melhor de o que ou quem estaria buscando, se é que está acontecendo, burlar ou se ter, né, certificados que não existem. Eu acho que a gente não pode tomar, né, uma avaliação prévia sem que as coisas sejam devidamente avaliadas e sejam escutadas as pessoas, né, que possam trazer mais informações para nós. Então, eu acho que seria interessante e prudente que colocássemos isso, encaminhássemos um ofício ao próprio Conselho de Educação. Ele faria, né, essas avaliações, até porque ele fiscaliza, ele credencia, então seria o órgão correto também para poder nos auxiliar nessa questão, senhor presidente. Era o que nós gostaríamos de colocar. Obrigado, deputada Evelise. Só me chamou a atenção que tem um outro curso diferente que funciona lá na Uni, curso técnico de transações imobiliárias. É novo esse curso, senhora Isânia? Não, já tem muito tempo. É o curso para corretor de imóveis, pessoas que trabalham com venda de imóveis, aluguel. Foi autorizado também. Há muito tempo já pelo Foi MEC? autorizado junto com a educação de jovens e adultos. Muito bem. Bom, eu vou agradecer, então, a colaboração de Vossa Senhoria e pediria que a senhora pudesse aguardar, que nós vamos ter o depoimento de outra pessoa e, eventualmente, nós precisaremos esclarecer alguma questão que fique obscura. Eu pediria, então, a sua colaboração no sentido de que pudesse aguardar na sala ali que a assessoria vai lhe indicar, para que a gente pudesse ouvir a segunda depoente do dia. Okay. Então, suspendo por 5 minutos para que a senhora Rejane possa ser conduzida a esse plenário. E a Uni, desde já, agradece à CPI pela oportunidade de estar prestando os esclarecimentos e estamos à disposição, né, para quaisquer dúvidas posteriores. Muito obrigado. A senhora pode, então, se retirar ali para a outra sala. Muito obrigado. Minha bolsa. Retomando os nossos trabalhos, agora com a oitiva da senhora
Rejane, professora do Centro de... Rejane Nóbrega Tremendani, diretora do Centro de Ensino número 1. Registrando que o deputado Zé Edmar esteve aqui e justificou a sua ausência em razão de problemas pessoais, familiares, e o deputado João de Deus também, que comunicou a sua impossibilidade de estar presente hoje. Damos ciência também aos demais pares de decisão do desembargador Nívio Gonçalves, em conclusão, deixa eu ir à decisão. O advogado nos entrega agora o salvo-conduto, no sentido de liminar para que seja garantido à paciente o direito de não ser presa pelo exercício da garantia contra a autoincriminação nesse depoimento marcado. Então, de posse dessa decisão do excelentíssimo senhor desembargador, nós passamos à oitiva da senhora Rejane, a quem eu solicito a colaboração para responder às perguntas que são de praxe para efeito dos anais dessa CPI. Boa tarde, né? Só um minutinho que eu vou fazer as perguntas primeiro. Daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra à Vossa Senhoria. O seu nome completo, por favor? Rejane Nóbrega Tremendani. Aonde a senhora é nascida e a data? Nasci aqui em Brasília no dia 23/7/75. O seu estado civil? Solteira. A sua filiação? Ademir Tremendani dos Santos, Regina Fátima Nóbrega dos Santos. Aonde a senhora reside? SRES, quadra 2, bloco D de dado, casa 8, Cruzeiro Velho, Brasília, DF. Qual a sua profissão ou profissões e em que lugar ou são exercidas as suas atividades? Eu sou professora, classe A concursada pela Secretaria de Estado de Educação e costumo prestar serviços, né, em prol da educação, muitas vezes não remunerados, dando palestras, mas o meu ofício principal mesmo seria professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Lotada lá no Centro de Ensino Especial? Lotada na Regional do Plano Piloto Cruzeiro, né, e atuo no CIEE, na 912 Sul. Muito bem. Senhora Rejane Nóbrega Tremendani, esclareço que a senhora está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá dizer a verdade sob palavra de honra sobre o que souber e lhe for perguntado. Senhora Rejane, essa CPI foi constituída para apurar irregularidades que teriam acontecido na Secretaria de Educação, particularmente em relação a contratos de ônibus para transporte escolar e contratos temporários de professores. Chegou ao conhecimento dessa CPI, como Vossa Senhoria tomou conhecimento, certamente, viu pela imprensa, de que estaria ocorrendo irregularidades no que tange aos cursos ministrados pela UNE e relativos a cursos de qualificação para estudantes, para alunos especiais e em relação a cursos de supletivo. Então, daria a palavra a Vossa Senhoria para que pudesse expor a essa CPI o que sabe a respeito, o que pode esclarecer sobre os fatos que vieram a conhecimento dessa CPI. Por favor. Uhum. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o momento de estar aqui podendo mostrar a minha cara, né, porque, assim, como foi falado pelo senhor, eu fiquei sabendo que estava sendo acusada de alguma coisa através da mídia, né, imprensa falada e escrita, né, então eu não sabia nem de que eu estava sendo acusada e agora eu já me coloco aqui à disposição dessa CPI, assim, sem poder saber de que forma eu vou poder estar auxiliando, né, porque como veio aqui na convocação, seria nessa questão de transportes e contratos temporários, né, então eu estou disposta a estar respondendo as perguntas e me colocando à disposição da casa para estar colaborando com essa CPI de educação. Pois não, muito obrigado.
Eu vou iniciar... Eu posso falar mais alguma coisa? Pode. Eu gostaria de deixar claro a diferença entre a educação de jovens e adultos, a educação para alunos com necessidades especiais, porque houve uma confusão, inclusive em relação à mídia, quando foi colocado em televisão e em jornais, né? Eu sempre atuei, como eu falei, dando palestras, cursos na área de educação especial, e eu nunca fui atrás de alunos, tá? Para dar aulas para os alunos, captar alunos, enfim. Eu tenho uma formação que me dá apoio, suporte para trabalhar nessa área, dando palestras, ensinando pessoas comuns a lidarem com alunos com necessidades especiais, não só professores da rede, como foi colocado na mídia, tá? Muita gente que assiste esses cursos ou as minhas palestras são pessoas como pais de filhos que nascem com necessidades especiais, babás que vão ter contato com alguma criança que tenha necessidades especiais, enfim. Então, já desmistificando que o meu trabalho só dá acesso a professores da rede pública, tá? Então, a educação de jovens e adultos não teria nada a ver com a educação especial, porque a educação de jovens e adultos seria um outro segmento que existe na Uni, né, onde pessoas me perguntavam sobre essas questões de onde fazer o curso de ensino fundamental e médio, e até a própria professora Nilza, da Regional de Ensino do Plano Piloto, ela incentivava que a gente incentivasse o plano de carreira dos servidores de assistência, de carreira assistência, nós como diretores, né? Então, eu não só indicava a Uni, apesar de conhecer o bom trabalho da instituição, como dizia, tem Unicanto, tem Polivalente, isso vai depender, a tua escolha vai estar dependendo do teu local, de onde você mora, enfim, tá? Então, eu gostaria de especificar bem essa diferença entre o meu trabalho dando aulas para as pessoas que têm interesse em trabalhar com educação especial e essa questão da educação de jovens e adultos que não tem nada a ver com a contratação temporária. Certo? Muito bem. Senhora Rejane, a senhora já respondeu alguma sindicância na Secretaria de Educação? Não. Nunca respondeu? Não. A senhora já ministrou algum curso dentro das instalações do CIE, na 912 Sul? No começo da minha gestão, que foi em 2003, eu cheguei a alocar o espaço para a instituição. E, inclusive, a gente não pode receber verba de outra instituição para a escola, né? Então, assim, não só para a Uni, mas como para outros cursos também, a gente empresta salas, para a própria Secretaria de Educação também, e aí eles dão, em troca, tinta, alguma coisa que colabore com o crescimento da escola na parte física. Lâmpadas, né? Que a gente, infelizmente, não pode ter com os nossos recursos, nem com os recursos da APM. Então, eu cheguei a ministrar e fui chamada a atenção pela Regional de Ensino, né? A diretora da Regional me chamou e falou: Rejane, é muito delicado você como diretora e ter esse vínculo com a Uni, está aceitando que sejam feitos cursos lá. Então, a gente parou, né, com esse empréstimo dos locais, porque, na verdade, não sou só eu, professora de educação especial lá dentro, tem outras pessoas, mas aí a gente desvinculou o CIE com a Uni por completo quando eu fui chamada pela regional, porque já haviam ocorrido algumas denúncias a nível de regional mesmo. E isso não motivou uma sindicância por parte da Secretaria de Educação? A senhora disse que não teve conhecimento de nenhuma sindicância. Não, eu fui chamada, mas sem abertura de sindicância. Não houve abertura de sindicância? Não. O que uma aconteceu informação contraditória, foi que porque nós temos informação de que houve uma sindicância. Inclusive, os membros da sindicância estão aqui presentes nesse ambiente. A senhora não tem conhecimento dessa sindicância? Não. Muito bem. E o que aconteceu foi que foram pessoas da SUBIP, né, verificar se haviam alunos lá dentro do ambiente escolar, dentro da instituição CIE. E foi verificado que não haviam alunos lá. E foram dadas aulas lá no CIE? Não foram aulas,
foi uma palestra onde utilizamos o auditório. Tá? E antes da minha gestão, eu informo até que tinham pessoas que participavam de outras gestões, que tinham curso até de magia negra, cursos que não tinham nada a ver com educação e ninguém nunca denunciou. Né? Então, eu sempre percebo assim, que há um problema pessoal em relação à minha pessoa. Né? Porque se haviam esses tipos de cursos e nunca se soube, nunca se trouxe a uma CPI, nunca se levou a nenhum lugar, por que agora eu estou tentando... sempre trabalhei com inclusão social, tá? Eu sempre fui profissional, nunca tive costas quentes, apesar da minha pouca idade. Muita gente acha que eu entrei pela janela e não foi. Eu sou uma pessoa concursada e tenho aptidão. Se vocês quiserem, eu até dou uma aula aqui de educação especial. Não precisamos, não é o objetivo dessa CPI. E, então, eu acho que não adianta só ver esse lado. Tá bem. Né? Senhora Regiane, eu pediria para responder as perguntas. Quero dizer para a senhora que não tem nada de pessoal dessa CPI de convocá-la para prestar esclarecimentos. Apenas chegou ao conhecimento dos membros dessa CPI fatos que nós estamos aqui para averiguar. A senhora também ministrava ou ministra aulas para a Uni? Ministrava aulas, não. Dava palestras e alguns cursos, sempre na área de educação especial. Mas era remunerada pela Uni? Olha, se você chama remunerado, o que eu recebia pagava a minha gasolina. Sim, mas muitas vezes também eu dava cursos em outros locais onde eu nem era remunerada, mas para melhora de currículo, como em faculdades, UniDF, Faculdades da Terra, né? Comumente eu sou convidada para estar falando sobre o meu trabalho e sobre essas questões das pessoas com necessidades especiais. A senhora tem um contrato com a Uni? Não tenho nenhum vínculo empregatício. Nunca teve vínculo empregatício? Não. E nem recebia nenhuma participação por esses alunos que eram indicados pela senhora para fazer o EJA, no caso lá do supletivo? Recebia R$100. Então a senhora recebia uma comissão? Pelo EJA. Pelo EJA? Isso. Então a senhora indicava para o EJA? Alguns alunos, sim. Muitos alunos a senhora indicava? Olha, não tem como saber, porque alguns telefonavam, outros iam lá e eles... Não tem um número, assim, para estar... Então a senhora tinha uma remuneração por essa indicação, no caso do EJA? Da Uni? Isso. E não lhe parecia estranho que a Uni, uma entidade privada, que lhe remunerava por indicação de alunos, e aí a senhora abre as portas de um patrimônio público para administrar... Não, mas não era feito dentro da escola. E o senhor está fazendo confusão. Estou fazendo a pergunta. É da educação especial com o EJA. Então aguarde, eu vou concluir a pergunta. E o CIE cedia o seu espaço para que a Uni ali pudesse fazer ou a palestra ou o curso que seja. É isso? Não. Não? Não. Então o que acontecia? Uma vez nós cedemos o espaço do auditório para que fossem ministradas palestras para professores e pais de alunos dentro da educação especial. Nunca foi aberto porta de CIE para trabalhar com EJA. EJA não tem nada a ver com educação especial. Sobre EJA eu não falei isso, não. Quer dizer que não tinha esses cursos feitos, ou palestras, enfim, como a senhora fala, eram palestras, não tinha uma carga horária, não tinha uma dentro do CIE, não. Só estou fazendo a pergunta, um minutinho. Não tinha uma exigência para esses alunos que se habilitavam ao final ter um diploma que, por sua vez, os credenciaria na disputa por títulos no contrato temporário? Olha, essas palestras, o que a Uni fornecia era um certificado de participação, né, e horas indiretas de no máximo 40 horas, tá? Então tinha 8 horas diretas de curso e o restante eram feitos com trabalhos, resenhas, seminários que os professores apresentavam aos pais de alunos ou às pessoas envolvidas no processo educacional. 8 horas presenciais. 8 horas presenciais. Existem cursos dentro da Secretaria de Educação, fora, privados, que nem exigem a presença. Não, tá? Mas no caso da Uni, eram eram cursos presenciais. Existia uma parte presencial e a outra que era complementada com horas indiretas. Então eram 8 horas no mínimo de presença do aluno exigido. Depende da jornada.
tá? Depende da jornada. Então, o curso não podia ser feito em um dia só. Como a senhora falou, era uma palestra de vez em quando. Não. Não. Era um curso regular. Era um curso regular até que dessem durava as até 40 quanto horas e o processo de avaliação não era quantitativo, e sim qualitativo. Sim, mas durava no mínimo né? esse curso, então, algumas semanas. Com certeza. Ah, sim. E essa Uni nunca remunerou a escola por esse espaço público? A escola, não, de jeito nenhum. Não remunerava Não. a escola? Não pagava nada Não. por isso? A senhora disse que pagava em forma de benefício, a lâmpada para trocar... Papel higiênico, né, que falta, essas E não coisas tinha autorização da todas. secretaria para esse tipo de cessão de espaço? Olha, não. Não. Nunca cheguei a pedir essa autorização. E a vez que eu fiz isso, eu fui chamada a atenção, como eu já falei para o senhor, né, pela diretora da Regional de Ensino, para que não envolvesse nem vinculasse a Uni ao CIE. O estacionamento lá do CIE já foi alugado alguma vez? Ele Há uma é forma alugado, a gente tem parcerias para sobreviver. É alugado? É. A quem que é alugado? Arte Garage, Arte Garagem? isso. Uma empresa de estacionamentos. E de que forma Não é só feito o esse CIE, pagamento? como outras escolas Muito bem, eu também. quero falar do CIE. Como é que é Um o pagamento? cheque. Um cheque? Cheque. E como é contabilizado esse Ele cheque? é depositado na APM da escola. Na APM da A gente escola. recebe 30%, agora ele diminuiu para 20%, porque diminuíram os alunos da UPS, né, que são quem utilizam à noite. E aí ele diminuiu para 20% esse estacionamento do bruto. Tá? E aí a gente recebe um cheque, nós recebemos também o contrato com as pessoas que pagaram, a quantia que essas pessoas pagaram, a contabilidade toda junto com esse cheque, que todo mês é depositado na APM da escola. Bem. E é com esse dinheiro, que não é muito, que a gente consegue sobreviver. Qual o valor Tá. mensal dessa... Olha, quando eu comecei no meu primeiro ano de gestão, dava 1.000, 1.500. Hoje, a gente desceu muito esse valor. Tá 800, 900, às vezes 600. Depende da clientela Por mesmo. mês, né? Uhum. E é basicamente com isso que a gente consegue sobreviver. Para esse tipo de contrato, de locação, é necessária a autorização da Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação se isentou, né? Na verdade, quando eu cheguei já existia essa verba, já existia esse contrato, e eu só dei continuidade. Nunca fui chamada a atenção, né? E também nunca ninguém se pronunciou contra, tá? Alguma vez a senhora liberou alunos desses cursos especiais ou professores de contrato temporário dos cursos especiais da sala de aula? Se eu liberei? É. Não, Professores que deveriam estar na sala de aula e, de no forma entanto... alguma. A senhora já ouviu falar na expressão captação de alunos? Já. A senhora tem alguma relação com algum captador de aluno para a Uni? Olha, eu tive, no começo, na verdade não era nem captação, eu comecei a divulgar e as pessoas, por me conhecer, me procuravam para estarem divulgando e em troca disso, recebiam alguma comissão, né? E aí, o que aconteceu? Inclusive, eu sei as pessoas que vieram depor contra mim, né? Porque são pessoas que não ficaram satisfeitas por terem sido desligadas desse tipo de trabalho, mas era um trabalho que não era feito durante a aula, tá? Fazia-se à noite ou nos finais de semana. Nunca liberei professor para que atuasse na captação de alunos, que não seria bem uma captação, seria divulgação, né? Porque a maioria desses contratos eles são feitos no balcão. A senhora ficou sabendo das pessoas que fizeram a denúncia? A senhora disse? Como é que a senhora sabe dessas pessoas? Eu sei dessas pessoas pela televisão, né? Pelo rosto. Todo mundo da escola praticamente sabe quem são. E porque essas pessoas são pessoas que têm alguma coisa pessoal contra mim. A senhora disse que nunca liberou professor de sala de aula.
se essas pessoas, ou esses professores que dizem que foram liberados para fazer captação durante a aula, a senhora estaria disposta a uma cariação com essas pessoas? Com certeza, gostaria muito, e sei até Estaria quem é, a disposta. professora Ana Jerusa, né, dos Anjos. Não importa. A senhora viu falar de um arrombamento que teve lá no centro, no CIE? Se eu já ouvi falar? É. Eu estava presente no dia que a Rede Globo foi lá, inclusive ver, né? E dei entrevista, lógico que estava presente. O que aconteceu sobre esse episódio? Arrombaram a porta do auditório, né? Na verdade, a porta ela já estava aberta. E eu sempre ligando na regional, pedindo para que eles mandassem um comando de reparos para fechar. E foi um pouco retardada Foi retardada e aconteceu que entraram e roubaram, né, instrumentos do grupo Surdodum. E é isso que eu sei. Quais providências foram tomadas sobre esse roubo? Nós fomos à delegacia. A senhora mesmo? Não. Uma pessoa responsável pelo grupo de percussão, né, a professora Denise. Denise? E sabe da conclusão dessa Olha, denúncia? tinha suspeito e o delegado, a última vez que nos chamou lá, a Denise foi representando, eles estavam a caminho, tinham visto que tinham algumas impressões digitais nos instrumentos, em alguns tinham reconhecido algumas impressões, mas não chegou a nenhuma conclusão, não. Muito bem. Professor Rejane, a senhora acha que há a possibilidade de alguém ter feito esses cursos de ensino especial, ter recebido diploma sem ter feito esse curso? Não. A senhora que ministrava os cursos lá na... Não só eu, como outros professores também. Alguns até eu que indicava, tá? Então, não tem como, porque eu não tinha acesso, né? Como está falando que eu sou a encabeçadora, né, de uma suposta venda de diplomas, eu não tinha acesso à secretaria da Uni e muito menos aos certificados. Então, seria impossível mesmo que fosse vendidos certificados, e a gente não tem nem porquê, tá? Porque eu tenho um nome a zelar e uma imagem, tá? E uma escola na qual eu aprecio muito, gosto muito do trabalho que eu faço, tá? Então, eu não teria por que estar vendendo diplomas. É comum um professor de contrato temporário fazer mais de um curso especial? É comum porque conta pontos na hora dessa contratação, tá? De acordo com o número de cargas horárias e o número de cursos que a pessoa tem, que ela fica classificada para ser chamada quando há necessidade pelo contrato temporário. É comum, então, fazer uma única pessoa fazer 10, 15, 20 cursos? Se ela tiver dinheiro para pagar, sim. É isso que acontece, então. Quanto mais se aproxima a data de avaliação da banca... Não necessariamente. Tem gente que faz curso o ano inteiro. Curso o ano inteiro? Tem. A senhora sabe quanto custa esse curso? Depende também da hora-aula, né? Se for um pacote de 3, o 3 em 1, que é o mais comum, que é deficiência mental, deficiência múltipla e condutas típicas, à vista, se eu não me engano, são R$300, porque eu não tenho contato com esses contratos. Os contratos eles são feitos no balcão e aí eu só recebo os alunos, no caso recebia, né? E o meu último curso, se eu não me engano, foi em março, nem tenho mais dado esses cursos por falta de tempo que a escola mesmo que a própria escola solicitava, né? Então eu estava sem tempo de estar indo ministrar esses cursos. A senhora reconhece essa letra como da senhora? A senhora reconhece essa letra como da senhora? Reconheço. Esse documento
Lídia Afonso, 40 horas. Glória de Fátima Fernandes. A que se refere esse documento? A senhora se lembra desse documento? São professores que tinham interesse em fazer o curso, alguns com 120 horas e outras com 40 horas. E aí elas me passavam nome, telefone, quando a gente montava a turma, a gente telefonava, olha, vai surgir um curso tal de deficiência mental, e aí dependendo da carga horária, a pessoa assistia 3 encontros, 4 encontros, 5 encontros, no máximo 10 encontros. Tem uma referência aqui a Sara Martins de Oliveira, 120 horas. Está aqui uma observação da senhora. Trocar o nome do curso de DMU para Primeiros Socorros para alunos com necessidades educacionais especiais. A aluna vai assistir aos encontros de DMU e, para complementar a carga, vai solicitar um trabalho sobre primeiros socorros. E na apostila colocarei um questionário para ela responder. Isso, porque essa professora, na verdade, ela não é professora, ela é da carreira de assistência. E esse curso com essa nomenclatura não valeria para a Secretaria de Educação. E como existe dentro do atendimento ao DEMU, deficiente múltiplo, primeiros socorros, essa professora, a gente poderia estar mudando só o título, só a titulação, para que ela conseguisse, para que tivesse validade o certificado. Mas a pessoa assistiu às mesmas aulas que as outras pessoas, só mudando a nomenclatura do curso. Em relação a Aracide Medeiros, Ciríaco, a senhora anotou aqui, pagou R$120, complementação com trabalhos. Em relação a Giderlan de Araújo Souza, 180 horas, pagou R$160, complementação da carga com trabalhos. E essa referência sobre esses valores? Qual o problema? A senhora que anota os pagamentos que deveriam ser feitos? Não. Algumas vezes sim, né? Nesse caso sim, e até por coincidência esses alunos foram a professora Ana Jerusa que indicou para fazer o curso comigo. E no caso, cada aluno, a senhora recebia? Não recebia nada por aluno da educação especial. Recebia um valor X. O valor X por aulas que a senhora ministra? Por aulas que eu ministrava. Não recebia nada de porcentagem por aluno da educação especial. A senhora deixou de receber há quanto tempo? Deixei de receber? Desculpa, a senhora deixou de dar aulas lá na Uni há quanto tempo? Desde março de 2005. Março de 2005. E a Ana Jerusa, que a senhora fez referência agora? Ela recebia? Ela foi afastada, né, porque ela vendia o curso de forma falsa, tá? Ela se colocava como... Ela fazia uma alusão, e aí os alunos chegavam achando que eram fáceis, que seriam fáceis, e aí nós descobrimos isso, e aí a chamamos e dissemos, olha, você não tem mais vínculo, você não pode nem entrar aqui dentro, né? A gente pensou até em colocar uma nota no jornal, inclusive se passou por mim por algumas vezes, né? Mudando o nome para Meire Jane, Meirinha, né? Então a gente descobriu porque os próprios alunos condenam a pessoa, né? E ela recebia de quem, Ana Jerusa? A porcentagem? Eu passava para ela parte da minha, no caso do EJA. Explica para a gente como é que essa parte da senhora, como é que a senhora passava para ela? Explica direitinho como é que funcionava. Dos R$100 que eu recebia por indicação do EJA, eu tirava uma porcentagem, 10%, 20%, e passava para ela. Só que a gente teve um problema muito grande que todos esses alunos, a maioria, 90% dos alunos que ela levou, sustaram cheque por causa dessas alusões que ela fazia, dessas mentiras, dessas vendas, que ela dizia que o curso era fácil, que só era colocar meu nome, né? Então, quer dizer, usando o meu nome, se a gente colocar até essas pessoas frente a frente, essas pessoas não vão me reconhecer, porque eu não as conheço. Sustaram cheques. Quantos? 90% de quantos alunos? Quanto que a gente sabe? De todos isso? Que ela indicou, eu não tenho noção de quantos alunos ela indicou. Mas a senhora pagava uma comissão para ela e não lembra quantos? Não, pagava no ato. Ela trazia o aluno e aí a gente acertava na hora. Por isso que eu não tenho anotado. Não se lembra quantos alunos foi que a senhora acertou com ela? Não. E alunos de cursos especiais, a senhora também remunerava a senhora Jerusa? Não. A senhora recebia o valor fixo por parte da Uni? Por parte da Uni. E esse valor fixo era de quanto? Depende do tamanho do curso, da hora
da hora-aula, da palestra. Por palestra eu recebia R$200. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, deputado Paulo Tadeu, e passaria a palavra a Vossa Excelência. A senhora possui o TIDEM? Possuo. TIDEM é contrato de dedicação integral. Dedicação exclusiva à Secretaria de Estado de Educação. Por isso que eu não tenho vínculo empregatício nem carteira assinada com nenhuma instituição. Como eu falei para o senhor, além de dar palestras para a Uni e ministrar cursos, também ministrei para outras entidades, muitas vezes sem cobrar, muitas vezes sem receber remuneração. Mas a senhora acha então que essa atividade extraclasse, particularmente em relação a esse contrato com a Uni? Eu não tenho contrato com a Uni. Tá bom. Essa relação da senhora com a Uni, isso não fere essa exclusividade que é exigida, não? Não fere, não? Não. E nem no meu trabalho também é prejudicado. Tá? Porque quando eu peguei a gestão dessa escola, eu tinha 98 alunos, hoje eu tenho 575. Muito bem. Deputado Paulo Tadeu, eu vou deixar aqui as outras perguntas para fazer uma segunda rodada. Passo então a palavra a Vossa Excelência. Senhora Regiane, a senhora continuou como diretora ou foi afastada? Fui afastada sem ter ônus na remuneração. Eles deram prazo de 30 dias até que fosse aberta a sindicância, na qual ontem eu já fui convidada a conhecer os autos lá na própria Secretaria de Estado de Educação. Bem, a senhora disse aqui que não tem contrato com a Uni. Não. A senhora reconhece esse contrato? Esse contrato foi um contrato informal que foi feito, tá? Você pode olhar. Como prestadora de serviços, não é um contrato que envolva carteira assinada, é um contrato apenas de prestação de serviços. É isso que eu estou perguntando à senhora. Então, a senhora tem um contrato? Se eu tenho esse contrato? Não, a senhora tem um contrato com a Uni. Foi um contrato que eu assinei em 2001, eu nem era diretora ainda, nem estava na direção dos colégios. Eu não estou nem perguntando se a senhora era diretora ou não. Esse contrato teve início programado para o dia 26/4/2003, não 2001. É importante colocar, professora Regiane, que, bem, essa CPI, a senhora colocou muito bem no início da sua falação, que a senhora veio aqui para contribuir, que é uma oportunidade, inclusive, que a senhora está tendo para poder saber o que está acontecendo com as denúncias que pairam. E nós queremos muito que a senhora contribua com a CPI de maneira verdadeira. Né? Não dá para a senhora dizer que não tem um contrato, quando na realidade existe um contrato sim, de prestação assinado pela senhora e o Centro de Ensino Unificado CEUNI. Bem, Na época não além era disso, nem Uni, é importante era dizer que a diretora... Unificado. Perfeito, está Uni. Porque a diretora estava aqui antes da senhora e ela explicou como é que se dá essa questão da denominação da escola. Então, só vamos aqui estabelecer o seguinte: a senhora está com habeas corpus, tem todo o direito de ficar calada, de não responder algo que te crimine, mas no que responder, vamos responder de maneira verdadeira para que não haja nenhum tipo de interpretação nossa que a senhora está mentindo para essa CPI. Nesse sentido, eu quero que a senhora detalhasse para nós qual é o papel que a senhora efetivamente exercia no Uni, ou os papéis. Professora da Educação Especial, ministrando cursos e palestras. Cursos e palestras. Isso. E quando as pessoas me procuravam a fim de fazerem cursos na área de ensino médio, eu indicava e recebia uma comissão por isso. Então, além de professora e palestrante, a senhora também ajudava na divulgação e na captação, vamos chamar assim, de alunos que procuravam. Na verdade, eu não captava porque eu não saía do meu lugar para estar buscando esses alunos. Na verdade, eles que me procuravam. Perfeito. Então, eles procuravam. Então, a senhora
recebia por cada aluno que a senhora matriculava no UNE para fazer o curso do EJA? Sim. R$100. Nos cursos do ensino especial, a senhora recebia, dependendo do curso, dependendo da carga horária, enfim. E nas palestras? Eu já falei, R$200 a R$300 cada uma. Perfeito. Quem fazia... Como chegava, vamos na sua resposta, como chegavam esses alunos até a senhora? Como eles chegavam? A professora Ana Jerusa levava para mim a lista desses alunos e eu os levava à UNE. Mas alguns alunos ligavam para a senhora. A senhora colocou que alguns alunos ligavam para a senhora e a senhora... Alguns alunos ligavam, mas dentro do CIE, por exemplo, eu não atendia. Tá? Quando alguém me procurava, inclusive ligava no telefone do colégio, falando, eu queria saber do curso de educação de jovens e adultos. Eu falava, olha, aqui é o CIE, não tem nada a ver com educação de jovens e adultos. Se você quiser me procurar, liga no meu celular à noite e a gente pode estar conversando. Bem, além da Ana Jerusa, quem mais fazia captação para a senhora de alunos? Como eu te falei, algumas professoras, elas me procuravam, né? Perfeito. Olha, eu tenho aqui o meu filho, ele está com problema. Perfeito. E aí Quais são essas professoras? O filho ia. Professora Adriana, o filho dela chegou a fazer o curso na UNE, tá? E fui eu que indiquei. Professora de educação física. Uma pessoa que é assistente da carreira de assistência de educação, a Regina também, ela fazia algumas captações, indicava alguns alunos também. Quem mais? É só essas pessoas. Bem, a Cíntia, sua irmã. Também, mas não tinha vínculo nenhum com a Secretaria de Estado de Educação e nem com... Não. Eu estou perguntando apenas quem fazia captação de alunos, independente de... Não, minha irmã, aqui, sim. Também fazia captação. Fazia. Divulgação, né? Mas captação também, né? Qual seria a diferença de captação para divulgação? Porque divulgação, a diretora aqui explicou muito bem para a gente, que ninguém recebia por divulgar a escola. O que se recebia, de fato, é pelo aluno que trazia para a escola. Então, estou chamando isso de captação. Agora, de alunos. Se a pessoa leva o aluno, porque ele tem interesse se alguém divulgar através a escola, da divulgação que ele chega. Só um momento. Se alguém divulgar a escola, isso para a escola pouco importa, porque divulgar não entra efetivamente nenhum aluno por isso. O que a escola de fato pagava, e a senhora confirmou aqui que pagava R$100 por alunos do EJA, eram os alunos efetivamente captados. Eram. Eu pergunto à senhora o seguinte: a senhora disse aqui que pagava parte da sua comissão a Ana Jerusa, em torno de 10% a 20%. O aluno pagava a senhora? Não. Ele pagava quem? A pessoa que captava o aluno. Então ele pagava a pessoa que captava. Aí a pessoa pegava o cheque ou o dinheiro e passava para a senhora. E eu levava a UNE junto com a documentação do aluno. Então a senhora recebia da captadora o recurso, passava para a escola, já tirava a sua parte? Não. Lá como eu é que a tirava. UNE pagava esses R$100? Eu levava todos os... Não. Ela pagava em espécie ou em cheque? Em cheque. Está tudo comprovado? Tem cheques comprovados. Como assim comprovado? Comprovado. A UNE, a senhora está dizendo que a UNE passava para a senhora os cheques. Tem comprovado. Então foi depositar tudo na sua conta, esses cheques? Não. Como é que a senhora... não. Tá, então o que a senhora fazia com esses cheques da UNE? Os que eu recebia de captação, como de Lógico, R$100, exatamente isso. Passava alguns para minhas captadoras e os outros e guardava para esperar a data para depositar. Na minha conta, sim. Perfeito, Ana Jerusa. E como é que a senhora... Meu nome não é Ana Jerusa. Desculpa. Tá. Como é que a senhora passava para a Ana Jerusa? Como é que a senhora pagava ela? Pagava em dinheiro. Dinheiro. Então a senhora recebia em cheque da UNE, E pagava depositava em sua dinheiro conta, pra tirava sua Ana conta e Jerusa. pagava em dinheiro. Sempre em dinheiro.
A senhora sempre dinheiro, mas a Uni sempre cheque para a senhora. Sim. Vou perguntar. A senhora, para cada aluno desse que essas captadoras da senhora conseguiam, é a senhora que preenchia os dados dos alunos? Muitas vezes foram as captadoras, tá? E outras aí, vezes? como começou a dar problema com essas captadoras na Ana Jerusa, eu comecei a fazer a própria a punho e preencher os contratos, sim. Só uma curiosidade, a senhora também prestava esse tipo de serviço para a Prodesp? Nunca trabalhei para a Prodesp. Inclusive, isso saiu vinculado na matéria do DFTV, né? Somente para a Uni? Somente. Nunca trabalhei para a Prodesp. Perfeito. Para outras escolas? Também não, é o que eu já para tinha né? até falado, né? Só deu palestra já dei em outras palestras faculdades, em tá? outras faculdades, e isso a convite. O valor do curso era estipulado pela senhora ou pela Uni? Pela Uni, junto a mim muitas vezes. A gente fazia uma pesquisa de preços, né, em relação aos outros cursos, quanto estavam cobrando. Tá, junto a senhora como? E aí... Como junto a senhora? Como é que era feita essa pesquisa junto à senhora? Como é que a senhora contribuía com essa pesquisa? Não, a gente tem uma ideia, porque como eu trabalho com a educação especial, eu sei quanto um professor paga por um curso, né? Então, a gente tinha uma ideia de quanto a gente poderia estar cobrando. A senhora e quem? E a Uni. E a Uni? Quem da Uni especificamente fazia esse trabalho com a senhora? E de colocar preços? Esse isso. preço ele tá colocado desde que eu entrei lá no... Não. Mas se alguém da Uni, com quem exatamente a senhora articulava essas ações de preço e fim de aluno dentro da Uni? Com a diretora financeira, que Qual era a o nome professora dela? Isânia. Professora? Isânia, que deu o Isânia. depoimento anterior ao meu. Ah, era a diretora financeira, é? É. Então esse valor do custo estipulado era... Informalmente. Informalmente. A senhora conversava com ela e chegava mais ou menos no valor, né? Isso. Porque nós detectamos aqui uma coisa que era interessante, que alunos que prestavam o mesmo curso pagavam valores diferentes. Por que isso? Com a mesma carga horária, com o mesmo curso, o mesmo período, com a mesma turma, pagavam valores diferentes. Como se dava isso? Aí eu não tenho conhecimento disso, não. Entre os materiais apreendidos por essa CPI, senhora Regiane, estavam diversas listas de presenças de cursos do ensino especial, nos quais a senhora aparece como sendo a professora responsável pela turma. Nos chamou a atenção que anexas às listas de presença estão sempre em relações dos nomes dos alunos com os valores pagos pelos cursos, e os valores raramente são iguais. E aí eu volto mais uma vez a perguntar à senhora, por que esses alunos pagavam valores diferentes para o mesmo curso? Eu não tenho conhecimento. Mas não é a e senhora que até estipulava os acho. preços? Não, eu não acertava preço. Não, Eles mas a faziam senhora- a matrícula no balcão. Se o valor do curso, a senhora colocou aqui claramente para nós que fazia uma... Eu falei para o informalmente uma conversa com senhor eles. que a gente Não, só sentava... Questão de ordem, senhora. Eu vou orientar meu cliente a só responder à vista dos documentos que não me foi deferido. Eu estou perguntando a Regiane e vou continuar perguntando a Regiane. Na pergunta anterior, é importante que a senhora tinha até reconhecido a sua lista e colocou com relação a essa questão. Quais eram as responsabilidades da Uni e da senhora nesses cursos? Até onde ia a sua responsabilidade e até onde ia da Uni? Eu ministrava curso e a Uni emitia o certificado para quem assistia e para quem era aprovado. Então a senhora fazia captação dos alunos, Não fazia captações de alunos para educação especial. mas a Regiane fazia para quem? Rejane, sou eu. Não, a Regiane não, a Jerusa, não é isso? Ana Jerusa Ana dos Jerusa. Anjos fazia para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Perfeito. Então, ela fazia para o EJA captação de alunos. Você, então, a senhora não dava curso para o EJA? Só não dava aula? Somente para o ensino especial? Não tem curso para EJA, Educação de Jovens e Adultos à distância. Perfeito. Mas tinha lá os... Nem tenho habilitação para isso. Perfeito, tá.
A senhora tem 2 cheques que foram apreendidos pela CPI no valor de R$350. Qual a origem desses créditos? Emprestei para aluno, não depositou na minha conta e foram devolvidos. A senhora emprestou para aluno? Foi. Para ajudar. Que aluno foi esse? Olha, o nome eu não sei, mas ela é, na verdade, filha da moça que faz a unha lá na minha casa. Então a senhora emprestou 2 cheques para a E aí filha os da cheques voltaram porque ela não depositou dela. na minha conta. Não, eu sei o nome da pessoa que indicou essa menina para fazer o curso comigo. Chama-se Sônia e a filha dela, Sueli, chegou a fazer curso ano passado. Qual curso que ela fez lá? Fez curso de educação especial. Educação especial. Então essa pessoa, essa aluna que a senhora emprestou esses cheques, ela fez os cursos especiais, não é isso? Isso. E depositou? Não depositou. Porque a Uni não faz compromissórias, contrato, né? E aí a pessoa pediu, por favor, coloca na minha conta, isso. A Uni depositou esses cheques? Se a Uni depositou? É, porque esse cheque foi depositado, foi dado para a Uni, não é isso? Isso. A Uni depositou eles? Depositou. Depositou. E depois a Uni cobrou da senhora os Olha, cheques que todos voltaram? os cheques que voltam, eu tenho que pagar para a Uni. Mas esses cheques especificamente? O que Esses tem? 2 cheques, eles cobraram de vocês? Cobram todos que voltam. É. O que a senhora conversou lá na Uni com relação a esses cheques? Que seriam pagos. Mas quem conversou com a senhora a respeito desses cheques? Não tenho, não lembro. A senhora não lembra, né? Uhum. E não lembra também o nome do aluno? Só sabe que é filha de São 2 alunas. 2 alunas? No caso. Então são 2 alunas e aí a senhora não lembra o nome de nenhuma delas? Não lembro e foi no curso desse ano. A senhora já prestou cheque para outros alunos? Já. Para quais mais alunos? Não alunos? lembro nomes dos alunos. E assim, a senhora empresta cheque E por aí, quê? porque a Uni não aceita nota promissória. E aí eu emprestando os Então, meus esses alunos- cheques, aí a Uni aceitava a matrícula. Então fazia a captação dos alunos lá, as pessoas faziam a captação dos alunos. Não Que tinha- pessoas? A senhora citou aqui o nome da... Ana Jerusa. Ana Jerusa, enfim, das pessoas que a senhora acabou de citar o nome aqui. Captavam alunos, esses alunos não tinham provavelmente cheque ou recurso, a Isso. senhora emprestava para eles. Emprestava. E ainda se passava para os captadores aqui, já citados pela senhora, um percentual Em dinheiro. em dinheiro. Prejuízo, hein? Porque depois Muito grande. a senhora realmente tem um Muitos prejuízo. cheques devolvidos e tem até como provar. Eu tenho vários cheques devolvidos na minha mão. E a senhora faz esse empréstimo de cheques há muitos anos? Não, Foi tudo de uma vez assim? foi. Lá no curso de condutas típicas, realizados entre 6/12 e 22/12, numa turma de apenas 4 alunos, com carga horária de 40 horas, há anotação para que uma das alunas receba certificado de 180 horas. Porque seria complementação. Ela já tinha feito 140, né? E aí ela pegou mais algumas aulas junto a essas 3, e aí daria a carga horária referente a 180 horas. Por isso que está anotado isso. E a senhora deu essa primeira fase do curso dessa aluna, foi a senhora que deu? Foi. Porque é assim, tem- por exemplo, um curso de 120 horas, a pessoa quer um certificado de 180. Ela pega, faz, assiste às aulas presenciais referentes a 120 e depois assiste para a complementação, para a complementação mais a carga horária complementar, né, que seriam 3, 4 aulas assistidas. Isso é normal acontecer lá na escola? Quando a pessoa precisa de uma carga horária maior, a gente abre esse precedente, sim. Mas essa precisão, ela se dá por qual motivo? Seria a questão da prova de títulos na Olha, contratação depende, é temporária? individual de cada um. Sim, Né? mas Eu essa não aluna chego a perguntar especificamente. por que você quer um curso de 180, essa aluna por que você especificamente. quer um curso de 120. Não tem por que eu perguntar, eu só estou ali para ministrar aulas. Perfeito. E essa aluna especificamente?
Qual aluna especificamente? Essa que a senhora acabou de citar, que está lá no seu diário. Não, mas eu não sei, eu não gravo, eu não consigo, são muitos alunos, Então, eu não eu vou consigo lembrar a memória da colocar senhora. o nome do aluno ou a pessoa. Eu vou lembrar o nome dela para a senhora. Porque a senhora escreveu aqui, de punho, inclusive. Fazer certificado da Maria Marta, de 180 horas. Maria Marta, o nome dela. A senhora lembra dela agora? Lembro. Então, pergunta à senhora, qual era o objetivo da Maria Marta? Era apresentar esse certificado para a contratação temporária de professores? Provavelmente sim. A senhora não pode afirmar que sim? Não posso afirmar, porque não sei se ela foi chamada, não sei se ela fez inscrição. A maioria, professora Rejane, a maioria desses alunos eram alunos que tinham como objetivo, inclusive, a contratação temporária de professores na Secretaria de Educação? Eu não sei, é individual de cada um. Tem muitos professores que fazem a título de conhecimento. Perfeito. Tem pais de alunos que fazem a título de conhecimento. O objetivo maior. Eu não tenho como saber por que a pessoa vai fazer um curso. Não tenho como te informar. No curso de psicogênese da alfabetização, realizado em 9/11 e 18/11 de 2004, há uma anotação para que no certificado emitido para Sônia Maria seja trocado o nome do curso para alfabetização para alunos com necessidades especiais. Como é possível a emissão de certificados diferentes para o mesmo curso? Porque eu já até falei, né? São abordados temas e a nomenclatura que sai no certificado é irrelevante. Então, a pessoa já fez vários cursos comigo de deficiência mental, eu abordo síndrome de Down no curso de deficiência mental. Essa pessoa pode levar um certificado sobre síndrome de Down, sem problemas, porque é um tema que é abordado durante o curso. Isso é irrelevante. O importante é que a pessoa assistiu às aulas e saberia informar sobre o curso, enfim. É uma pessoa que sai preparada. Voltando um pouco aqui àquela pergunta anterior, a senhora colocou que a Maria Marta, ela fez provavelmente esse curso mais com a necessidade da capacitação dela. Provavelmente. Então, por que uma carga horária maior? Se era só para capacitação? Olha, só a título de curiosidade, né, ou de informação, o curso de 100 a 180 horas para a Secretaria de Educação, ele vale a mesma quantidade de pontos, tá? São 2 pontos. De 101 horas a 180 equivale a 2 pontos. Então, se ela fez de 101, 102, 120, 140, 160, até 180... Não vai ter diferença nenhuma na contagem de pontos para essa professora no contrato temporário. E nas entrevistas? E na parte da entrevista que é dada? O que tem? Isso pesa alguma coisa? O fato da pessoa ter 180 horas? Não, de forma alguma. Isso pesa para a contagem de prova de títulos. A entrevista ela é feita por uma equipe técnica, onde são feitas perguntas e essas pessoas respondem. Se elas não tiverem aptidão, aí elas não são aceitas na educação especial. Sendo que pessoas que já têm aptidão desde 2000, 2001, não precisam nem passar por essa entrevista. Né? Tá, a senhora foi responsável pelo curso de ensino especial realizado no mês de março desse ano? Onde? Lá na Uni. Se eu fui responsável, não. Eu ministrei aulas lá, sim. Ministrei. Para esse curso. Nesse curso teve uma aluna chamada Andréa Cristina? Não lembro. Só não lembra? Andréa Cristina Gonçalves Carlos? Não lembro. A senhora teve conhecimento que essa aluna, da qual a senhora ministrou esse curso, assinou um termo de compromisso aonde se compromete a frequentar as aulas referentes ao ensino especial, que realizar-se-á a partir do mês de março de 2005, tendo ela já inclusive recebido o diploma? Não tenho conhecimento.
A senhora tem conhecimento de alunos que receberam esses certificados e não frequentaram aulas? Também não. Porque eu que fazia a chamada, então, inclusive, é assinada por mim, eu fazia a chamada e os alunos respondiam e só recebiam certificado se tivessem todas as aulas presenciais assistidas. Tá? O máximo que podia ter era uma falta, e quando a pessoa tinha mais de uma falta, a gente aguardava para que essa pessoa fizesse o curso no outro momento. Aí, depois que ela fazia o curso, ela recebia o certificado. Pelo menos até onde eu sei. Tá? A escola fazia alguma fiscalização com relação a essa presença dos alunos? A Uni fazia essa fiscalização? Tem um instrumento inclusive a lista de chamada ficava lá, né? Sim, mas além da lista, eles faziam tinha algum instrumento de Olha, eles fiscalização? passaram a fazer do meio do ano passado, se eu não me engano, para cá. Eles faziam. Quem fazia exatamente esse O pessoal, controle? as recepcionistas ficavam no balcão, as pessoas chegavam, assinavam e na hora de ir embora também assinavam. Então, um controle era isso, da recepcionista. Quem fiscalizava era a recepcionista. Não, não era recepcionista, era a pessoa responsável que ficava lá no balcão. Sim, e os diretores da escola? Ficavam até o final do curso, né, na verdade. Então, eles presenciavam as salas cheias, presenciavam os cursos, ouviam, enfim. Viam que estavam sendo ministradas aulas e que os cursos eram presenciais, sim. Uhum. Bem, num dos documentos aqui aprendidos pela CPI, lá na educação de jovens e adultos, do EJA, havia, e há na realidade, uma queixa de um dos alunos dizendo que ele estava rompendo o contrato, suspendendo a sua participação no curso, porque o captador desse curso disse a ele que ele teria uma série de facilidades para a aprovação. E ao chegar lá, isso não aconteceu. Graças a Deus que não aconteceu, né? Não, só um momento. Porque um dos motivos da gente... Só um momentinho. A senhora prometia aos alunos facilidades nesses cursos? Eu não saía para vender, para divulgar, para captar alunos. Os seus captadores faziam isso? Tenho conhecimento que a professora Ana Jerusa fazia, por isso que foi afastada. A Ana Jerusa. E por isso ficou revoltada e veio me acusar. A senhora disse que a Ana Jerusa foi afastada. Afastada de quê? Dessas captações de alunos. Então, inclusive, foi colocado para ela que ela não poderia nem colocar o pé na instituição. Perfeito. Essa captação da Ana Jerusa, ela foi aprovada pela Uni? A Uni credenciou ela como captadora? Quem credenciou a... Ninguém. Ela foi afastada por quem, então? Ela foi afastada porque nós descobrimos que ela estava... Nós, você e quem mais? Eu e a Uni, tá? E aí nós a chamamos lá na Uni, ela foi lá 2 vezes. E aí, em conversas com ela, nós colocamos que ela não poderia mais estar nem divulgando e nem captando alunos para o curso. Em função dessas falsas... dessas então, alusões. A senhora também tinha um poder de, além de escolher, também afastar não era maus questão captadores, de ter poder. Captadores. Porque a senhora falou que afastou. Não, ela não tinha mais vínculo, ela não poderia mais usar o nome da Uni para estar captando alunos. E, consequentemente, não receberia mais nenhum tipo de... Não, porque ela não traria alunos. Então é isso, só recebe então quem traz alunos. Lógico. Não é então um divulgador, né? Quem realmente capta aluno. Uma pergunta aqui. Uma pessoa faz 2, 3 vezes o mesmo curso. Ela pode receber 2 ou 3 certificados diferentes? Olha, um curso nunca é igual ao outro, tá? Eu acho que quem ministra palestras e cursos aqui sabe que, dependendo da clientela, a gente nunca dá um curso igual, não tem nem condições, porque ninguém é máquina para estar o tempo inteiro falando as mesmas coisas. Então, um curso nunca é igual ao outro? Não. Então, por que a senhora nos disse aqui que uma aluna já havia... A senhora nos disse aqui que uma aluna, eu já citei o nome anteriormente, posso aqui, se a senhora quiser pegar de novo. Não, eu não tinha entendido. A senhora disse o seguinte, que ela disse que uma aluna já havia feito um curso de 140 horas,
realizou um curso de mais 40 horas e recebeu o certificado de 180 horas. Ela devolveu o certificado anterior? Ela não recebeu o primeiro certificado, porque ela queria um curso de 180 e, para isso, ela começou e fez complementação depois. Aí recebeu apenas um certificado de 180 horas. Então, a escola, apesar de ela ter concluído o curso de 140 horas, ela não recebeu o certificado. Não, porque logo ela começou o outro, as horas complementares, completando as 180. A senhora já respondeu, mas eu queria de novo perguntar. A senhora disse aqui anteriormente que até curso de bruxarias, ou algo semelhante assim, não me lembro bem, foi feito nessa escola. Sem a ordenância da Secretaria de Estado de Educação, com certeza. Quais outros cursos, além desses aí, foram feitos nessa escola? Olha, eu não tenho conhecimento. Só tem conhecimento dos cursos da Uni? Da palestra que foi feita no auditório. Da palestra foi feita. Esses cursos de bruxaria eu soube A por senhora que ministrou esse telefone. curso lá? De bruxaria? Não, bruxaria não. Ah. O curso lá da palestra. Eu e mais umas 4 pessoas Quem são? preparadas. Quem eram as 4 pessoas preparadas ali nessa? Uma psicóloga, professora nome? Tereza Cristina. Ela é da onde? Ela trabalha comigo. Não, se Porque é uma sua. pessoa que eu conheço o trabalho, confio Não, e tudo bem, coloquei para perfeito. Quem mais? dar a palestra. Não me lembro, não me recordo agora. Mas ela sabe que são pessoas capacitadas. Com certeza. Mas não lembro o nome delas. Não, tem muita gente capacitada nessa área. Não, mas eu estou falando das pessoas que fizeram um curso com a sua senhora, que ministraram essa palestra. Eu não estou falando de outras pessoas. Não, Tô que eu falando das pessoas que lembro ministraram a o curso com a professora senhora. Tereza Cristina, Fabiola, que é uma pessoa da minha igreja, que não tem vínculo com a Secretaria de Educação. Qual o curso da Fabiola? Qual é a área dela, a especialidade dela? Ela é da área de enfermagem, ela deu uma palestra sobre primeiro socorro. E a outra pessoa, qual foi? Psicóloga, Não, e a outra, qual foi? Tereza Cristina. Então foi a senhora, a Tereza Cristina, a Fabiola, falta uma. Não me lembro agora. Tá. A senhora acha normal isso? O quê? A senhora ser diretora de uma escola, captar alunos para uma entidade privada, utilizar o espaço dessa escola, inclusive, para dar cursos para essa entidade privada, utilizar, inclusive, professores e servidores da sua escola para também ministrar palestra e captar alunos? Bom, eu já falei que eu não... Orientar, ela não responde essa pergunta. Você orienta ela, não é a mim? Sim, senhor, eu estou lhe comunicando. Então ela que tem que falar, não, senhor? Tudo bem, mas eu... Eu não vou responder a pergunta. Então a senhora acha Peço que ao essa senhor advogado pergunta lhe incrimina? Não, eu Então não... por que não responde? Simplesmente, eu não usei a escola para dar cursos, tá? Foi só uma palestra, como eu falei, que a gente utilizou o auditório. Qual é a outra pergunta? Servidores e professores que captavam alunos. Nunca fui atrás de ninguém para ser meu captador. As pessoas que vinham, tem gente interessada em tal escola, em tal lugar. Mas Posso recebiam... trazê-las para cá, para a Uni? Pode. Mas não é um trabalho voluntário. A senhora falou que essas pessoas recebiam, inclusive, uma comissão por isso. Recebiam e tinham interesse. Então, A como senhora chegou elas a estavam dizer- perto de mim, elas sabiam e me procuravam. Eu nunca fui atrás de captadores, de captar alunos. Se você colocar um aluno do EJA perto de mim, ele nunca vai ter me visto. Ele nem sabe quem eu sou. Então, aquela professora que a senhora citou anteriormente aqui... Ana Jerusa? Ana Jerusa, a senhora afastou ela. A punição dela é porque ela não vai mais receber essas comissões, é isso? Não, ela não vai mais trabalhar para a Uni. Ela não vai mais captar nenhum tipo de aluno, não vai usar mais o nome da Uni em nenhum Perfeito. lugar. O que de fato acontecia aí é que servidores públicos trabalhavam... Ela não é servidora pública, inclusive é contrato temporário. É contrato exclusivo? Não tenho conhecimento. Não tem? A senhora tem contrato exclusivo com a... Como diretora de escola, a senhora tem a exclusividade de ser do contrato com a Secretaria de Educação? Ou a senhora pode também prestar serviços a entidades privadas? Eu tenho livre-arbítrio para poder dar as minhas palestras onde quer que eu queira, né? Onde quer que eu seja convidada. Eu queria... A
A senhora orientou ou orienta professores que se utilizam de um contrato temporário para participar dos cursos da Uni? Não. A senhora nunca orientou nenhum professor? Não, as pessoas me procuram pela minha capacidade profissional. Se eu estiver dando aula no Prodesp, em qualquer outro curso, eles vão atrás da profissional. Tá? Eu não, como eu já falei, eu não vou atrás de aluno, é o aluno que vai atrás de mim. A professora Fabíola tinha conhecimento desse conjunto de ações que ocorria dentro da escola? Que conjunto de ações? Esse que nós acabamos de discutir. Eu não vejo nenhuma irregularidade dentro da escola. Eu não citei irregularidade, citei ações. A professora Fabíola sabia dessas ações que ocorriam dentro da escola? Não tenho conhecimento. Não, ela sabia? Não tenho conhecimento. Era uma pessoa que trabalhava ao meu lado, né, que trabalha ao meu lado, minha vice-diretora. Por exemplo, não sei de que ações ela sabia se que refere. a senhora ministrou uma palestra para uma entidade privada dentro da escola? Na época, a Fabíola não era minha vice-diretora, era Ela não outro sabia. vice-diretor. Ela sabia que a Ana Jerusa fazia captação de alunos? Não tenho conhecimento. Ela sabia Porque eu não levava os que a senhora... problemas da Uni para dentro do centro. Mas ela sabia que a senhora também era professora e Não palestrante? tenho conhecimento. Ela não, A senhora não não, a conversou com ela gente não sobre esse tem assunto? intimidade assim de vida pessoal. Tá, tinha outra professora ou outro servidor que sabia dessas ações dentro da escola? Se a professora Ana Jerusa passou, provavelmente sim. Além Tinha dela, inclusive uma professora, a professora Estânia, uma professora que sempre trouxe vários transtornos dentro da secretaria, uma professora aposentada, que eu a conheço desde a época que eu trabalhei como coordenadora geral do ensino especial no Dom Orione, sempre a senhora trabalhou no Dom Orione? trabalhei. Tá. Sempre trouxe, foi uma pessoa que buscou muita confusão, colocava as direções em maus lençóis, ia à regional falar mal das ações ocorridas nas escolas, muitas vezes eram mentiras. Eu acredito, tá? Eu não sou uma profissional para estar avaliando isso, que ela tem até um desvio de conduta. Qual o nome dela? Estânia Mares. Uhum. Tá? É uma pessoa que está abrindo um curso, pelo que eu sei, de pós-graduação, ou está envolvida com o curso. E, assim, tem o interesse de estar prejudicando as outras entidades para estar imperando sozinha na área da educação especial. E quais foram a providência que a senhora tomou como diretora diante da má conduta da professora Estânia? Não, eu sei de outras situações em outras escolas, tá? E nunca ela coloca a cara. Era da sua escola? Ela hoje é uma professora de contrato temporário da minha escola. E quais foram as providências que a senhora tomou diante da má conduta dessa professora? Eu fiquei sabendo que ela era depoente Não. depois que eu fui afastada. A senhora ficou sabendo que era depoente? Inclusive, aonde? ela estava calma, estava Depoente aonde, tranquila ela? aqui. A senhora teve conhecimento através de quem? Não lembro. A senhora não lembra? Não. A senhora não lembra quem passou para a senhora as E eu informações vi que na ela veio Rede aqui? Globo a face e a reconheci também. Ah, a senhora reconheceu na Rede Globo? Mas a senhora nunca tinha tomado nenhuma providência com relação a ela? Não, porque lá, até então, ela estava tranquila. Então a senhora só foi entender que ela tem má conduta depois Agora que eu a senhora... sei, não. Que alguém passou para a Não, senhora? porque no ano passado ela chegou aí na regional falar que a escola não tinha projeto pedagógico, o que foi desmistificado, né? Até porque Vamos ver, então, as pessoas senhora. conhecem o trabalho que é realizado lá. Se a memória da senhora está boa. A senhora conhece a senhora Cléria? Cléria, conheço, assistente administrativa. É. Ela Chegou a captar alguns alunos para mim. É isso que eu quero saber. A senhora conhece a senhora Regina? Conheço. Mora perto da minha casa. Ela fez captação de alunos? Alguns, poucos, mas fez. A senhora conhece, é claro, a Cíntia, né? Claro. A Cintia é minha irmã. Ela fez captação também? Fez captação, inclusive tentou contrato temporário e não conseguiu, né? Isso prova que eu não favoreço a entrada de professores na Secretaria de Educação com as vendas supostas de diplomas, porque senão a minha irmã com certeza não estaria desempregada. Mas ela não trabalhava para
ela não trabalhava, ela prestava um serviço. É diferente. Essa questão de captação de alunos, a pessoa não tem vínculo empregatício. Tá? Se eu falar para você, desculpe, para o senhor, se o senhor conhece algumas pessoas que têm interesse em melhorar, fazer o ensino médio, se o senhor trouxesse esses alunos para mim, não negaria, entendeu? Isso não significa que o senhor trabalhava para mim. Mas eu só poderia saber se a senhora me avisasse que a senhora estaria disposta a captar esses alunos, né? Eu não ia adivinhar que a senhora capta assim do nada. Eu não tenho como, acho que ninguém, nós ainda seres humanos, não desenvolvemos nossa telepatia para entender que as coisas caem do céu de maneira natural. Então, alguém pessoas do meu trabalho perfeito. Então, que chegam a mim. Vamos lá. A senhora conhece Kátia Silene? Kátia Silene. É uma professora de contrato temporário que está lá no CIE. CIE, perfeito. Ela também fazia captação de professores? Não. Não, né? A senhora conhece a professora Suzana de Oliveira? Não. Ela dá aula na escola Dom Orione. Conheço. Agora eu lembro. Ela também fazia captação de alunos? Não, para mim não. Para outra pessoa? Não sei. É a senhora que indica à Secretaria de Educação as necessidades para a contratação temporária? Não. Como é que saem essas necessidades da escola? Quem elabora para a Secretaria que naquela escola... Não ali... seria da escola, né? Seriam no todo dentro da educação especial. Quais seriam os requisitos? Isso que o senhor gostaria de saber? Não. A escola, ela tem uma necessidade de professores. Você tinha 100 alunos, hoje tem 500. Essa é a necessidade. Quem passa para a secretaria essas necessidades? De abertura de carências, no caso? É a equipe de apoio à aprendizagem, equipe de apoio psicopedagógico, que faz as avaliações da escola, né? E aí a gente senta, avalia qual turma que vai precisar de professor, e aí se não tiver suprido com professores efetivos da rede, aí a regional envia um contrato temporário habilitado, tá? Mas assim, então, eles tanto podem enviar um professor efetivo já da rede, como podem estar enviando um contrato temporário. Isso aí vai depender da disposição de pessoas que estiverem na regional. Perfeito. Então assim, esse grupo faz esse estudo, mas a senhora, como diretora, que caminha à secretaria. Não entendi a pergunta. Bem, esse grupo faz esse estudo das necessidades da escola, como a senhora colocou aqui, não é isso? A senhora até citou o nome deles. Me repita, por favor, o nome desse grupo que faz esse estudo das necessidades da escola. Grupo de apoio. Grupo de apoio, perfeito. Aí, mas a senhora recebe essas demandas e encaminha à secretaria, não é isso? Isso. Tá. Essas necessidades, elas são indicadas em razão de vagas para as áreas dos cursos que são ministrados pela Uni? Não, de forma alguma. A senhora conhece o servidor... As necessidades, elas são assim... Porque condutas típicas, muitas vezes um professor atende um aluno. Então, a gente tem muitos professores para essa área de condutas típicas, para deficiências múltiplas. Tá. A senhora conhece o servidor Maurício Cordeiro? Não. Maurício Cordeiro Noronha? Não. Não conhece. Servidor? Servidor. Não. Não conhece. Bem, então não conhece Maurício Cordeiro? Não. Então tá bom. Senhora Regiane, quantos professores efetivos existem lá no CE? Olha, eu tenho 300 funcionários, contando carreiras de assistência e professores. Só professores. Agora, para eu dizer para o senhor quantos... fica complicado, porque assim, entra um de licença, prêmio, entra um de licença maternidade, e aí sempre vão vindo os contratos temporários, mas eu tenho muitos contratos temporários e muitos efetivos. Tá, mas a senhora tem mais temporários ou mais efetivos? Mais efetivos. Mais efetivos, mais. Não é isso?